A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira, estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 10, que traz como título O Amor, Marca do Cristão Cheio do Espírito Santo. Uma lição muito rica, aprendi demais e gostaria de compartilhar com você. Você que é professor, que está se preparando para a sua aula, nos acompanhe, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui e poder compartilhar com os seus alunos. Também quero apresentar o meu novo livro, O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no pensamento do anticristo. Quer saber como é a personalidade do anticristo? Como ele irá fazer para convencer as nações e as religiões do mundo? Leia este livro, dê de presente, aproveite aí, né? Estamos próximo do Natal, dê de presente este livro. Vou deixar o link na descrição. Você aqui clicando no link, você irá falar diretamente comigo e eu vou enviar este livro na sua casa. Quero agradecer a nossa irmã Domingas, do estado de São Paulo, né, de Jabuticabal. Ela adquiriu o livro e eu já mandei o livro para ela. Deus abençoe, irmã Domingas. Também quero pedir para você se inscrever no canal aqui embaixo, em inscrever-se. Acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Deixo a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Dito isto, rapidamente, 10 segundos a nossa vinheta e já iniciamos com a nossa lição. Muito bem, retornando à nossa lição, gente, hoje nós iremos aprender muito sobre o amor. O que a palavra de Deus fala sobre amor, as duas dimensões do amor. Nós iremos aprender também sobre o vocábulo no hebraico, no grego, como que os judeus entendiam o amor, como o amor se dava no Antigo Testamento, no Decálogo, né, nos 10 mandamentos. O amor depois com a vinda de Cristo, o que Cristo falou sobre o amor, o que os discípulos falaram sobre o amor. Vamos nos aprofundar aqui, por isso te peço, fique até o final e compartilhe esse vídeo. Vamos então iniciar com o nosso texto áureo, que é 1 Coríntios 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade, o amor. Verdade aplicada. O amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca pelos dons espirituais, no uso dos mesmos, visando a edificação da igreja e a glória de Deus. Nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro objetivo é destacar que o dom supremo de Deus é o amor. O segundo é ensinar que o amor é a maior de todas as graças. E terceiro e último, mostrar que o amor é o bem maior do cristão. O nosso texto de referência está em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo de número 8, que diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerão. Muito bem, então vamos iniciar a nossa lição. Vimos nas aulas anteriores que Deus, ele reparte os seus dons com o homem. Ele repartiu com a sua igreja. Para uns ele deu um determinado dom, para outros Deus deu outro dom. Mas nem todos têm os mesmos dons.
Cada um recebeu um dom diferente. Agora, diferente dos dons espirituais, dos dons ministeriais, o amor, ele é compartilhado, o amor é entregue a todos. Todo cristão precisa ter o amor de Deus. Senão, ele não pode ser chamado de cristão. Ele não pode falar que recebeu um novo nascimento. Então, diferente dos dons espirituais, dos dons ministeriais, o amor é para todos, é entregue a todos. O amor, ele é aquilo que a gente diz, né? A virtude suprema na vida do crente. Ele é o caminho mais excelente para o exercício dos dons. Então, os dons, eles precisam ser administrados por amor e com amor. Então, eu faço a obra de Deus por amor. Mas eu não só faço por amor a Deus, mas também devo fazer com amor, porque fazendo com amor, com certeza eu irei atingir as pessoas da melhor forma possível. Como eu disse, vamos tratar também das duas dimensões do amor. Jesus traz um novo mandamento. Por que Jesus disse que esse mandamento é novo? Vamos também falar sobre isso nessa lição. Vamos ao nosso primeiro tópico. O dom supremo de Deus é o amor. É importante a gente destacar algo aqui, porque você pode ter dúvida, e os alunos também. O que o título de 1 Coríntios capítulo 13 diz? Diz que o amor é o dom supremo de Deus. E os alunos podem perguntar, mas o amor é um dom ou é uma virtude? Ou é um fruto? O que é o amor? É importante lembrarmos que a palavra dom representa ou significa dádiva, doar, dar. Então, de certa maneira, o amor, ele também é um dom, mas ele é mais do que isso. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor é o fruto do Espírito Santo. O amor, ele é um dos 9 frutos que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E ainda o amor está na frente da fila. Paulo fez questão de mencionar primeiro o amor. Lembra desse texto que diz assim? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito é o amor. É essa virtude que Deus compartilha com seus filhos por meio do Espírito Santo. É importante lembrar que títulos e subtítulos, versículos, foram colocados muito depois. Por exemplo, os títulos dos capítulos da Palavra de Deus foram colocados a partir do século XII, né, por um homem chamado Stephen Langton. Então, ele que começou a dividir a Bíblia em capítulos e colocou títulos para ficar mais fácil de encontrar os textos. E depois, a partir do século XVI, por um homem chamado Santos de Luca, começou então a ter os versículos. Então, capítulos e versículos foram colocados na Bíblia posteriormente para ficar mais fácil de localizarmos os textos. Mas no original hebraico, no original grego, não existe isso. Por isso que o autor ele usa esse termo, né? O dom supremo. Mas estou aqui dizendo que o amor não deixa de ser um dom supremo, uma dádiva. Mas é uma dádiva compartilhada com todos os cristãos. Diferentemente dos dons espirituais, dos dons ministeriais, que são compartilhados de acordo com a soberania de Deus. Dito isto, vamos para o nosso tópico 1.1. O amor é a maior de todas as virtudes do cristão. Aqui o autor já passa a falar do amor como uma virtude. E aí a gente tem então uma definição bem clara do apóstolo Paulo em relação a essas 3 grandes virtudes cristãs. A gente tem elas aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quais são as 3 maiores virtudes do cristão? Olha o que diz o texto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então,
a fé, a esperança e o amor são as três maiores virtudes de todo cristão. O cristão sem fé, ele se torna impossível ele conseguir agradar a Deus, como diz Hebreus 1:6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a esperança é esta, né, convicção de que tenho certeza que lá na frente Deus tem reservado para mim uma eternidade com Ele. Então, a esperança e a fé, elas caminham juntas e diante disso temos aquilo que é maior, que é o amor. E por que que o amor é maior? Porque quando chegarmos diante de Deus, não será mais necessário fé, porque nós iremos ver realmente como Deus é, iremos ter certeza de todas as coisas. Também não precisaremos mais da esperança, né? Porque a nossa esperança será alcançada, ela será atendida. Agora, lá no céu, na eternidade, o amor perdurará, o amor será para sempre, porque o amor fala da nossa relação com Deus e fala da nossa relação com o próximo. Muito bem. Para entendermos mais sobre o amor, por que que o amor ele perdurará? Por que que o amor ele é eterno? Porque o amor é a essência de Deus. O amor fala da natureza de Deus. Deus tem os seus atributos. Dois atributos importantes de Deus é o seu amor e a sua eternidade. Observe o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus é amor. Deus, ele tem na sua essência o amor. Então, dentre os muitos atributos de Deus, o amor é mais um atributo, mas Deus é eterno. Então, se é um atributo divino, o amor também passa a ser eterno. Olha como amar é algo fundamental, é algo extremamente ligado com a personalidade, com a pessoa do Senhor nosso Deus. O amor é um atributo de Deus e é a própria essência de sua natureza. Por exemplo, se nós pegarmos os 10 mandamentos do Decálogo, a gente vai ver que as tábuas eram divididas em duas. Na primeira tábua, nós tínhamos 4 mandamentos que falavam acerca da nossa relação com Deus, né? A relação vertical, a demonstração de amor para com Deus. E quais eram os mandamentos? Então, não terá outros deuses, não fará para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor em vão, e lembrar do dia de sábado. Mandamentos relacionados com Deus, demonstração de amor para com Deus. Aí nós temos os mandamentos que se referem aos mandamentos na horizontal, entre eu e os homens, que são 6. Então tínhamos, né, honra o pai e a mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, estes mandamentos se resume, o apóstolo Paulo faz esse resumo, que na verdade é amor, é amar. Olha o que diz Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. Então, o resumo dos mandamentos do Decálogo é o amor. E Jesus, ele vai dar continuidade neste pensamento. Jesus vai trazer o amor de uma maneira mais profunda. Por isso eu disse das dimensões do amor, e essas dimensões serão apresentadas por Cristo quando ele caminha com os seus discípulos. Mas vamos então ao vocábulo agora, que é ahav, né? Essa palavra que nós queremos trazer aqui. Então a palavra amor no hebraico é ahav. Um fato importante sobre a palavra amor é que no hebraico não existe várias palavras para definir esse vocábulo. O amor vale para praticamente tudo. Por exemplo, lá em Gênesis 24:67, fala do amor para com marido e esposa. Pais e filhos, Gênesis 22:2. Nora e sogra, Ruth 4:15. Amigos, 1 Samuel 18, do 1 ao 3. Então, várias situações
e se usa a mesma palavra para se referir a esses relacionamentos. Então, amor no Antigo Testamento é muito abrangente, está relacionado com tudo isso. Então, é importante a gente saber. Mas, quando a gente chega no grego, porque quando a Bíblia foi traduzida, principalmente o Antigo Testamento, né, a Septuaginta foi traduzida para o grego, todas as vezes que a palavra amor aparecia, dentro de um contexto, se usava outros vocábulos gregos. Por exemplo, no grego, a palavra amor tem 3 vocábulos que representam esta palavra. Eros, que fala de desejo. Então, Platão falava que amor era eros, né? É desejar alguém ou alguma coisa. Está muito relacionado ao relacionamento, né? Ao desejo sexual entre duas pessoas. Então, eros, no grego, se refere a amor nesse sentido, né? De relacionamento sexual. Uma segunda palavra no grego, e Aristóteles vai trazer essa palavra, né, o entendimento dessa palavra é filia. Então ele diz que filia é a alegria por aquilo que você já tem, é a alegria pela sua família, pelos seus amigos, você é feliz, né? E essa felicidade é o amor que você tem por estas pessoas, é filia. E aí a gente entende que filia é o amor entre familiares, entre amigos, né? Nessa relação social que existe entre as pessoas próximas. E a terceira palavra que é traduzida do grego é o HP, né? Na verdade, o grego não tem acento, então nós temos o hábito de falar ágape, mas é HP. Ágape é, então, uma palavra que mais está próxima com o amor de Deus. É um amor abnegado, profundo e constante, como o amor de Deus pela humanidade. Então, esse é o amor ágape, que é o amor praticamente que nós iremos aqui percorrer. No entanto, quando nós falamos de amor entre um casal, entre marido e esposa, é necessário que esteja presente esses 3 tipos de amor, né? Tem que haver o eros, tem que haver o filia e tem que haver também o amor ágape para que esta relação seja construída, né, de maneira profunda e de maneira permanente. Dito isso, vamos ao tópico 1.2. O amor é o caminho a ser seguido. Por que ele é o caminho a ser seguido? Por que ele é o caminho mais excelente, segundo o apóstolo Paulo? Porque nós podemos fazer as coisas com as motivações erradas. Precisamos fazer as coisas certas da maneira certa. E o amor deve ser a mola propulsora. O amor deve ser o nosso motivador. Então, eu posso até fazer o bem para uma pessoa, mas este bem estou fazendo com segundas intenções, às vezes por interesse, às vezes por uma situação. E aqui a gente aprende que o amor, ele deve ser a mola propulsora, é ele que deve ser o que está me motivando a fazer determinadas coisas. Por isso, Paulo fala da administração dos dons espirituais com amor, por amor, para que realmente surta efeito. Não interesse, né? Não por desejos escusos, não por vontades escusas, mas fazer em amor. E agora eu vou falar com vocês sobre os 2 níveis do amor. É importante você aprender isso, porque isso vai te ajudar no crescimento espiritual. Registre isso para que você passe para os seus alunos, para que eles entendam que o amor é o dom supremo, o amor é a dádiva gloriosa que Deus compartilhou com a sua igreja e que nós precisamos trilhar por este caminho. O primeiro nível que Jesus apresentou, e este nível está lá no Antigo Testamento também, bem claro, né? É o de amar o próximo como a nós mesmos. Então, a Bíblia está recheada de textos que tratam acerca disso, e nós conhecemos que amar ao próximo como a nós mesmos não é uma tarefa fácil. Então, a parábola do bom samaritano nos conta que um homem, ele é assaltado e ele apanha no caminho e fica semi-morto. E passam 2 religiosos, um levita e também um sacerdote. E eles estavam tão preocupados com o seu dever que eles passam a largo, eles passam distantes e eles não se aproximam daquele homem,
por conta de suas tarefas religiosas. Até que chega um bom samaritano, e a gente sabe que samaritanos não se davam neste tempo com os judeus, né? Não havia o respeito, né, entre esses dois grupos sociais. E então, o samaritano, ele sem pestanejar, ele imediatamente ele socorre aquele homem que havia sido assaltado, que estava quase morto, arruma um local para ele ficar, arruma uma hospedagem para ele, paga a sua dívida, cura as suas enfermidades, ele faz tudo o que era necessário. E aí Jesus pergunta, né, para o religioso, depois que ele termina a parábola, ele pergunta assim, quem é o próximo? E aí o homem fala, né, claro, o próximo é o samaritano. E a gente aprende que o próximo é aquele que eu deixo aproximar-se de mim. Porque se eu quiser, eu vivo numa redoma e eu não deixo com que ninguém se aproxime de mim. E a religiosidade muitas vezes faz isso. A gente esquece do amor e a gente fica mais preso e preocupado com questões que são questões secundárias, terciárias, né? Ao invés de demonstrarmos um amor que é a forma mais sublime de demonstrar o cristianismo, de demonstrar o evangelho. É a manifestação deste amor em nós. A forma mais extraordinária de se pregar o evangelho. Então, primeira dimensão é amar o próximo como a mim mesmo, é fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, é dar para o outro aquilo que eu gostaria de receber. Então, primeiro nível do amor é este, e é difícil atingirmos este nível. Precisamos estar vivendo em oração, pedindo abnegação ao Senhor, precisamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos encha do seu amor e nos ajude a cumprir este primeiro nível. Se esse é difícil, imagina o segundo. Qual é o segundo nível? O segundo nível é o novo mandamento que o Senhor deu. Então Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. Este é novo por quê? Porque o amor ao próximo que Jesus fala é amar ao próximo assim como ele amou a humanidade, assim como ele se entregou, assim também deve ser o amor do cristão. Observe o que diz João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, olha agora, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, amar ao próximo como Cristo amou é um nível muito mais profundo que precisa ser cultivado, processado, trabalhado de maneira intensa em nossas vidas. Por isso, nós estamos num processo contínuo de crescimento espiritual para chegarmos a este nível. É um longo caminho a trilhar e é o caminho mais excelente, segundo o apóstolo Paulo. Então precisamos alcançar esses níveis para que realmente tenhamos condições de dizer Jesus Cristo é realmente o meu modelo. Então Cristo, ele é o exemplo supremo do amor. Ele amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Quando agimos em amor, demonstramos o quanto estamos cheios do Espírito de Deus, quanto estamos cheios da natureza de Deus. Romanos 5:5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quanto mais nos enchemos realmente do Espírito Santo, mais cheios do amor de Deus nos tornamos. Mais cheios do amor de Deus, mais cheios da natureza, da essência do Senhor, nosso Deus. Tópico 1.3. O amor é sofredor. Esta é a primeira característica da natureza do amor. Segundo o dicionário Strong, a expressão sofredor, no grego significa ser tardio em irar-se, ter tolerância, ser paciente. O amor faz com que uma pessoa suporte danos pessoais causados por alguém sem ressentimento ou retaliação.
Quem ama com esse amor caminha uma segunda milha, oferece a outra face para quem o feriu, suporta os insultos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 39 e a seguir. Então o amor, ele nos faz fazer coisas extraordinárias, coisas que na nossa sociedade seria praticamente impossível. E falando de sociedade, a gente sabe que os poetas, os escritores que fazem as novelas, esse pessoal, na verdade, eles acabaram por fazer com que entendêssemos que o amor nada mais é do que um sentimento entre duas pessoas. E no fundo, a gente está aprendendo que o amor é a identidade do cristão. O amor é muito mais profundo do que isso, porque o amor revela o caráter e a natureza do Senhor nosso Deus. Ampliamos a nossa visão acerca do amor e aprendemos que a maior de todas as virtudes é o amor, e este amor está bem definido na palavra de Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, espero que você esteja gostando. Não esqueça, de se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer um comentário. Ajuda muito, O YouTube, ele acaba aí divulgando mais o nosso canal e a gente consegue chegar mais longe. Tópico 2, amor, mais abrangente de todas as graças. Para iniciarmos este tópico, eu preciso ler um texto que é Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19, que vai falar desta abrangência, que o autor coloca, a abrangência deste amor. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, olha só, arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então este amor vai me fazer entender a largura, o comprimento, a profundidade e também me fazer se tornar cheio de toda a plenitude de Deus. Olha como a graça de Deus é manifestada nas nossas vidas através desse amor derramado em nossos corações. Subtópico 2.1, o amor é um sentimento que enriquece. Por que ele enriquece? Como vimos nesse texto que acabamos de ler, o quanto ele nos leva a uma dimensão, a uma aproximação, o quanto ele nos faz receber de Deus, a graça de Deus ser manifestada em nossas vidas. Por que o amor enriquece? Então eu vou trazer uma série de coisas que não estão na nossa lição e você percebe que grande parte, ou quase tudo o que eu disse até agora, não está na nossa lição, porque a minha intenção, na verdade, é trazer coisas diferentes da lição para você poder abordar lá com seus alunos. Muito bem, então o que o amor nos traz, de enriquecimento? Porque o amor, ele é maior que o conhecimento. Todo conhecimento sem amor não vale de nada, porque o amor é a evidência de uma conversão genuína. O amor é a prova da maturidade cristã. Amor começa com sentimento e culmina em ações práticas, porque o amor é a materialização das nossas ações. Eu só provo que tenho amor quando eu tenho atitudes que justificam isso que estou sentindo. Subtópico 2.2, o amor, ele é edificante. Quando a obra de Deus é feita não apenas por amor, mas com amor, traz edificação para com os envolvidos. Edificar nos faz crescer, nos eleva, assim como na construção de um prédio. Então ele começa pequeno, primeiro ele é estruturado e depois ele vai crescendo. Assim também deve ser a vida do cristão. Ele vai sendo edificado e essa edificação tem como base o amor. A palavra de Deus diz que a ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Esse amor precisa ser exercitado, porque assim ele vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Subtópico 2.3, somente o amor permanece. Enquanto os dons espirituais são temporários, como a gente viu, o amor é eterno. Ele predominará na glória e nos dará segurança para a entrada na eternidade. Observe o que diz 1 João 4,17. Nisto é perfeito amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, o perfeito amor nos dá segurança para quando chegarmos diante de Deus no dia do juízo. Então, o amor, ele é eterno, ele não se acabará. Os dons, as línguas, a validade de línguas, tudo isso cessarão, não serão mais necessários lá no céu. Mas o amor, assim como Deus é eterno, o amor que é a essência de Deus permanecerá para todo o sempre. Tópico 3. O amor é o bem maior do cristão. Como eu disse, o amor é a identidade do cristão. Observe o que João diz em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, como? Se vos amardes uns aos outros. Então, este amor que temos uns pelos outros comprovam que somos discípulos de Cristo. Subtópico 3.1. Amor, o caminho mais excelente para exercer os dons. Não só na manifestação dos dons espirituais, mas tudo o que tentamos fazer, devemos fazê-lo em amor. Como diz 1 Coríntios 16:14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quando a gente aprende isso, as coisas passam a dar mais certo, né? Os dons espirituais, por mais importantes que sejam, e a gente não pode colocar o amor em detrimento dos dons espirituais, os dons espirituais são úteis, são necessários, mas eles devem ser administrados de maneira correta, né? Da maneira mais perfeita, que é em amor e por amor. E então a gente sabe que as línguas, as profecias, os sinais, tudo passará, mas o amor subsistirá eternamente. Stanley Orton, ele vai falar que sem o amor, os dons, eles perdem a sua eficácia, o seu valor. Então nós precisamos manifestar esses dons espirituais, dons ministeriais com amor, que é a base da nossa vida cristã. Subtópico 3.2. O amor suscita confiança nos outros. O amor não suspeita mal, diz o apóstolo Paulo. Há crentes que guardam ressentimentos e vivem sempre desconfiados, imaginando que alguém vai lhe fazer algum mal. O amor sempre perdoa e não guarda rancor. O relacionamento do cristão precisa ser pautado no amor e na confiança mútua. Isso é fundamental, porque o rancor, né, o ódio, essas obras da carne revelam a nossa velha natureza, a falta de transformação. Por isso precisamos pedir para que Deus possa nos fazer cada dia mais cheios de amor. Subtópico 3.3. Um amor é um sentimento que não pode faltar na igreja de Cristo. Por que o amor ele não pode faltar na igreja de Cristo? Porque ele é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de amor de Deus demonstra esse amor pelas outras vidas e principalmente pelas perdidas. O amor é o remédio indispensável para a cura e o perdão das pessoas presas pelas garras de Satanás. Precisamos falar do amor na igreja, precisamos pregar sobre o amor, porque quanto mais falamos, quanto mais pregamos, quanto mais cantamos sobre o amor, mais entendemos e colocamos em prática isso que é fundamental na vida do crente. Falamos tanto de muitas coisas na igreja e nos esquecemos que o amor é algo que precisa ser dito, ser falado todos os dias, porque cada vez mais estamos vivendo no tempo em que Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam. E nós estamos vivendo neste tempo em que as pessoas não estão amando mais, não estão amando mais a Deus, não estão amando mais o próximo, e precisamos resgatar isso na igreja. Como diz Efésios 5:1-2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, viver em amor é imitar a Deus, é andar como Deus anda. Certo, meus queridos, que possamos pôr em prática, que possamos apresentar as nossas vidas diante de Deus, que possamos ajudar o nosso próximo, que possamos muitas vezes fazer o sacrifício de atender, de socorrer, de compartilhar, de dar o nosso melhor, de dar as coisas que para nós têm importância, para que as vidas sejam alcançadas e vejam em nós Deus, e vejam em nós a natureza do nosso Senhor.
Vamos então à nossa conclusão, uma conclusão bem interessante para você fechar a lição aqui com os seus alunos, você que é professor. Observe o que diz. Paulo utiliza duas ilustrações para falar do conhecimento que temos hoje de Deus e o que teremos lá no futuro, quando estivermos com Ele eternamente. Possuímos um pequeno conhecimento hoje, como se fôssemos crianças. Na era vindoura, saberemos mais plenamente acerca de todas as coisas. Não será mais como quem olha através de um vidro esfumaçado ou se contempla no espelho sujo. Seremos aperfeiçoados no amor, não teremos mais mal entendidos. Então, Paulo usa duas figuras. Primeiro, hoje nós somos como crianças, e ele utiliza lá no texto de 1 Coríntios, né? Que a gente fala como criança, a gente pensa como criança, a gente age como criança, mas quando a gente for adulto, a gente vai agir de maneira diferente. Hoje, nós vivemos o amor como uma criança, ainda nós não temos consciência, não temos todo o entendimento, mas quando chegarmos diante de Deus, nós iremos ver a plenitude disso tudo, nós iremos entender perfeitamente todas as coisas. Hoje, nós sabemos acerca das coisas de Deus, das manifestações de Deus, como se estivéssemos olhando num espelho sujo, né, esfumaçado. E quando estivermos diante do Senhor nosso Deus, todas as coisas serão reveladas de maneira clara, de maneira plena, e conheceremos o quanto somos conhecidos lá no céu. Muito bem, espero que você tenha gostado desta lição. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Pastor Alexandre Pereira, para a nossa 10ª aula deste 4º trimestre. Um forte abraço, até a próxima e tchau!